Fala galera do YouTube, Jordano aqui trazendo mais um vídeo e hoje de livros no plural, que eu vou estar trazendo aí todos os livros de Dexter. Eu vou falar da ordem de livros, um pouco da sinopse de cada um e depois vou deixar minha opinião ali com alguns spoilers. Então vai ter uma parte sem spoilers, contando da ordem, e a parte ali fazendo um ranking também do que eu achei de cada história, contendo spoilers. Vou deixar marcado aqui na minutagem do vídeo se tiver alguma informação aí com spoilers, vou deixar avisado antes. Então, bora lá. Já introduzindo aqui para vocês, são 8 livros. Temos aqui que são os calhamaços aí, vocês podem estar vendo. Vamos começar pelo livro que saiu 2 anos antes da estreia. O primeiro livro, Dexter, A Mão Esquerda de Deus, da editora Planeta. A editora já lançou com outra capa. Essa aqui é de uma edição anterior. Às vezes é difícil de achar algum deles, alguns estão disponíveis, outros não. Ali na Amazon, vou deixar meu link de associado que você também consegue contribuir com o canal. Mas se vocês não acharem ali, você pode procurar em outros lugares como Shopee, algum sebo ou usado, sites com o livro novo é um pouco mais complicado. Na própria editora Planeta, ela vai acabar te levando para outros sites de livrarias ou a própria Amazon. Em primeiro temos Dexter, A Mão Esquerda de Deus. Aqui a gente tem mais ou menos quase aí uns 30 capítulos, quase chegando ao número 30, mas a metade deles é praticamente o primeiro episódio da primeira temporada da série original. Então você vai ter algumas diferenças, às vezes muito distante da série, às vezes quase próxima ou diálogos idênticos à série. Enquanto ali na série a gente tem o vilão, o Eye Stalk Killer, aqui vai ser o mesmo vilão, só que o nome dele aqui vai ser Carniceiro de Tar Miami, que é a região ali de Miami onde está rolando esses assassinatos com os corpos dessas garotas de programa. Bom, é uma ótima introdução e construção do personagem. Vou falar muito mais sobre ele quando eu falar sobre o meu veredito final ali de todos os livros. Então, bora pro segundo livro. Bom, temos Querido Devotado Dexter, vai ser a continuação aí direta do primeiro livro, e a gente vai ter um pouco da história, ou pouquíssimo da história da segunda temporada no livro. No caso do primeiro livro, para esse segundo, o Dox vai começar a perseguir o Dexter, a stalkear ele, e aqui nós temos um vilão inédito que não tem na série. Aqui a história já se distancia bastante da série. Os livros, tirando o primeiro, sempre foram muito diferentes ali da série. E aqui o vilão vai ser o Dr. Danko, um cirurgião que vai ter umas cenas de crime aí, igual já falo aqui bastante nos outros vídeos de livro que vocês podem ver de Dexter. Vou deixar a playlist com vocês aí. Mas são cenas de crime bastante malucas que esse Dr. Danko vai estar fazendo. Não posso dar spoiler, mas eu ia falar com que caso que ele está envolvido que assemelha um pouco ali a série. Mas muito interessante também. Vai ter a introdução de um personagem que vai ser praticamente fixo. Vou contar mais sobre ele na parte do veredito. Temos Doux, Dr. Danko e outros personagens da série também. Bom, terceiro livro, Dexter no Escuro, que vai ser um pouco mais polêmico, porque vai ter essa pegada mais sobrenatural. No caso, vai ter uma narração diferente, ao invés de ter só a primeira pessoa ali da narração do próprio Dexter, você também vai ter narração de outro personagem que vai estar observando o Dexter. Isso porque o Dexter vai estar atrás de um assassino bem no início do livro, e por consequência disso ele vai começar a ser stalkeado por uma galera aí. Bom, e essa parte sobrenatural que eu falei com vocês é a parte dele perder o passageiro sombrio bem ali no início do livro, por isso que ele vai estar no escuro. Ele não vai ter mais esse instinto que diferencia ele da série, porque na série o passageiro sombrio vai ser o urge dele, vai ser a necessidade. No caso aqui no livro vai ser como se fosse uma entidade. O passageiro sombrio não vai ser comentado como se fosse essa tal entidade nos livros seguintes. E no caso dessas narrações diferentes, o próprio autor Jeff Lindsay em fóruns disse que foi ideia ali do seu editor de colocar aí mais vozes narrativas ao invés do próprio Dexter, e foi uma coisa que ele não gostou e que dá pra sentir pelo jeito que ele fala que ele se sentiu pressionado, apesar dele falar muito pouco essas perguntas e respostas que tem dele em fóruns da internet, mas deu pra ver que ele não curtiu muito ser apressado aqui nesse livro. Quarto livro, Dexter Design de Assassino. Esse e o terceiro livro eu considero os mais fracos. No caso, a sinopse desse aqui é que tá acontecendo cenas de crimes também bem malucas. Vai ter corpos aí que estão misturados com souvenirs de Miami. Então, o alvo desse assassino serão pessoas aí que estão fazendo turismo por Miami, estrangeiros, etc. E o Dexter vai estar atrás desse cara. E acho que uma das coisas mais interessantes, talvez, deste livro seja um dos policiais que vai estar observando o Dexter, muito desconfiado do Dexter. E vocês devem estar perguntando onde está o Doux. E na área do veredito eu vou explicar o que aconteceu com o Doux, porque ele está meio apagado do terceiro livro e do quarto. Mas eu acho interessante o detetive que está aqui e não curto
muito o final. Sobre os finais, ainda vou comentar sobre isso. O Jeff Lindsay vai ter uma hora que vai fazer o Dexter ir para o país de Cuba. Então eu fico com a impressão, quando eu falo desse livro, que parece que o Jeff Lindsay foi para Cuba, gostou muito e queria falar muito nesse livro. Então ele dá uma de Dan Brown aqui, fala de todos os detalhes, mas sinceramente parece uma parte muito inútil que não vai, assim, ter diferença na história, só vai aumentar aqui o número de páginas e é sobre isso. Então tá aí, quarto livro pode ser legal para alguns, para mim não curti tanto, mas vamos pro próximo. Dexter Delicioso, aqui as páginas já começam a aumentar. Gosto bastante de como é conduzido a narrativa aqui no livro, ela é um pouco mais sutil, vai ter a vinda de um novo personagem e o Dexter vai aparecer com um Dexter que a gente não conhece, ele vai meio que sentir vontade de abandonar aí o que ele está fazendo, né? Ou seja, ser o serial killer de serial killers. Então ele está em busca da luz, digamos assim. E aí você fala, poxa, eu vou ficar decepcionado com esse livro. Só que felizmente ele vai ter que voltar a fazer as coisas que ele fazia. E aí vai ter uma cena de crime muito esquisita, onde vamos ter ali marcas de sangue, lembrando obviamente que o Dexter é forense especialista em borrifos de sangue, e ali tem uma cena de crime que parece que uma pessoa foi tostada ou canibalizada. Então o Dexter vai começar a investigar isso, e eu acho que esse é um dos únicos livros que leva a sério um pouco ali a profissão do forense. Vai começar a falar mais dessa coisa do Dexter ir atrás do que está sendo feito ali, ou pesquisado, investigado na cena do crime. Então acho que nenhum outro livro fala do mesmo jeito que esse fala. Tem seus altos e baixos, vou falar sobre isso. Então tá aí, Dexter Delicioso, o quinto livro. Não posso falar mais, senão vai estragar a experiência para quem tá querendo saber mais sobre o livro. O sexto livro, Duplo Dexter, eu acho que esse tem uma das premissas aí, um dos enredos iniciais mais interessantes. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então temos o Dexter indo atrás mais de um assassino, outro criminoso aí. E quando ele tá fazendo os seus trabalhos, ele está sendo visto por uma pessoa, tem uma pessoa lá assistindo ele. E o Dexter, na hora que percebe essa pessoa, foge. E essa pessoa acaba começando a ameaçar o Dexter. E tem outro assassino na cidade, outro serial killer, que vai chamar a atenção aí da polícia. E vai estar matando policiais brutalmente. E a Debbie está a parte dessa investigação. Então vai ter esse caso do serial killer e o caso da pessoa que viu o Dexter, que vai fazer a vida do Dexter um inferno. Eu diria que é um dos que eu mais gosto ali com os primeiros livros ainda. Vou fazer o ranking. Então, Duplo Dexter é um dos mais interessantes e eu acho que ele consegue ser maior que o livro anterior. Então, o sexto livro, Duplo Dexter. Depois eu acho que a gente tem o maior de todos, só vai aumentando. Dexter em cena. Dexter em cena começa aí com um prólogo do Dexter participando, né? Parece que ele tá morrendo quando tá sendo narrado aqui o início do livro, mas na verdade ele tá participando de uma cena de um seriado e o plot vai ser aí dois personagens novos. Esses personagens vão estar fazendo uma série ao estilo CSI. Um dos atores vai ser um personagem forense e outra atriz ali vai fazer uma detetive. Então eles vão ficar ali na delegacia aprendendo com Dexter e a Debbie. E ao mesmo tempo que eles estão ali xeretando, Miami Metro vai ter um novo caso de um novo serial killer, que é o mais brutal de toda a história de todos os livros. Eu não posso falar aqui, porque senão acho que o vídeo poderia futuramente nem estar aqui. Eu até comento no próprio vídeo dele algumas coisas. Assim, se você quiser ver mais sobre os livros, eu contando tudo, assim, eu sempre começo com o enredo inicial, depois eu vou para a área de spoilers, onde eu falo exatamente sobre tudo do livro. Temos esse novo serial killer aí, que vai chamar a atenção não só da polícia, mas também desses atores aí que estão na delegacia, junto com o Dexter e a Debbie. Já comento dele mais aí pra frente do vídeo. Por último, o Dexter está morto. Não tem como eu falar desse sem dizer o que tá rolando, o que que aconteceu com o último livro, assim, vai ser uma continuação direta, mas posso dar a seguinte informação: Dexter está preso. Logo no início ele consegue sair dessa prisão com a ajuda de um personagem muito querido que também volta ali no quinto livro. Esse personagem aparece no primeiro livro, volta no quinto, volta no sexto livro e também volta aqui. Vai ser muito interessante essa dinâmica e esse livro também é bem caótico, porque não vai ser só ali a justiça que vai estar atrás do Dexter, vai ter outros problemas também, então assim, vai ser bem caótico. Então, tá aí a ordem dos livros. Bom, já comentando com os spoilers aí o ranking. Em último lugar, eu menos gostei é Dexter Design de Assassino, porque o Dexter é muito bobalhão, isso é uma coisa que vai ser recorrente nos livros. Às vezes ele tá muito desligado, ele não tá afim de ir atrás ali do que está acontecendo de fato, da parte mais séria, diferente da série. Tá acontecendo alguma coisa séria que tá rondando o Dexter, ele vai estar preocupado. Em alguns livros ele não tá preocupado, e esse aqui eu acho que é um caso de uma história que ele não está nem aí. Então, por causa disso, a Debbie vai acabar sendo também baleada pelo assassino que temos aqui. E olha só, o cara nem chega a ser um assassino. Na verdade, ele vai estar pegando aí corpos
do IML, digamos assim, de Miami para estar fazendo toda a cena do crime, onde ele mistura ali os corpos das pessoas com souvenirs. Então você tem um corpo com flores ou com chaveiros e óculos de turista e umas coisas muito loucas. Também sem falar da parte que eu falei que Dexter vai para Cuba. Então, sinceramente, último lugar, esse aqui não dá. Sabe? Em sétimo lugar, Dexter no escuro, a mesma coisa que o quarto livro, mas o que me pega também é essa parte mais sobrenatural, que não me chama a atenção. O que me fica parecendo desse livro é que ele é um grande filler, é como se fosse um episódio só da série de televisão. É um episódio onde Dexter não tem passageiro sombrio, como se fosse de uma série procedural, onde tem um caso do dia. E no caso aqui, as vítimas vão estar aparecendo, no caso dessa seita que tá atrás do Dexter, as vítimas aparecem aí sem cabeça, no lugar da cabeça elas estão com uma cabeça de touro em cerâmica. Ou essa galera dessa seita, eles cultuam ali Moloch, que no livro, no caso, né, você tem citação de Moloch aí, citação em Bíblia, etc., ou em outras religiões, posso estar enganado, mas aqui no livro, na lore do livro, Moloch vai ser a origem dos passageiros sombrios. Passageiros sombrios se espalharam pela Terra e Moloch, ele não gosta disso. Moloch quer ser o único ali, um dos únicos que controla o mal do passageiro sombrio. Então ele faz essa seita com pessoas que têm passageiro sombrio para pegar outras pessoas que têm passageiro sombrio para sacrificá-las. Então Moloch quer ser o fodão aqui. No início vamos ter também a origem do passageiro sombrio. Aqui no início temos um capítulo chamado No Começo, diferente de todos os outros livros que começa com o capítulo um ou prólogo. Aqui vai se chamar No Começo, o passageiro vai sombrio vai se chamar A Coisa. Tem partes assim que são um grande nada, que enrolam bastante, mas sétimo lugar, Dexter no escuro. Em sexto lugar, Dexter está morto. Assim, esse livro é um dos que começa mais bem, Dexter estando preso, no caso que ele está sendo acusado ali dos crimes do criminoso, do assassino Pedro ali do penúltimo livro. Esse personagem, que é o ator, acaba morrendo e a culpa vai recair sobre o Dexter por causa que ele foi pego na hora errada, no momento errado. Na verdade, ele simplesmente ligou pra polícia, mas tinha um detetive ali, o Anderson, que é, assim, um dos personagens mais detestáveis. Ele consegue ser pior que o Douglas. Então, no caso, o Anderson queria incriminar o Dexter e Hollywood queria limpar a barra do ator que era o criminoso do livro anterior. Então, o Dexter se ferrou todo, ele tá preso e começa muito bem, porque quem vai livrar o Dexter da prisão vai ser o Brian, o irmão dele, vai voltar aqui no livro. Ele já aparece em outros livros ali, ele aparece no sexto, no quinto livro, principalmente no primeiro, que ele é o Astro Killer. Mas aqui ele vai se livrar da cadeia e temos aí a parceria do Brian e do Dexter durante a maior parte do livro. Tem cenas muito boas de explosão, de gangue, tudo que você imaginar, só que o final é muito estranho. Esse vai ser um problema de todos os livros, os finais são corridos e tem muita coisa do Dexter comer, de que comida que ele gosta e de que ele tá dirigindo principalmente em Miami. Parece que o Jeff ele gosta de dirigir por Miami, não sei, ele gosta do trânsito selvagem. Muito desses problemas aparecem no último livro. Esse livro já é curto, igual os primeiros livros, e ele traz isso muito, e o final fica parecendo assim que o Jeff, o autor aqui, ele simplesmente fala assim: eu tô com preguiça de escrever e vou finalizar a história, eu vou acabar a história do nada. Porque é isso, é como se fosse um filme assim, você tá assistindo o filme do Bruce Willis, sei lá, você colocou ali pra ver Red, Aposentados e Perigosos e, sei lá, Velozes e Furiosos. Parece um final de Velozes e Furiosos isso aqui pra mim. Você juntou o trio Parada Dura, Brian, Dev e Dexter, vão fazer um final aí de explosivo que não dá em nada, assim, não consegue homenagear o personagem, toda a história que ele teve até aqui, não traz isso, sabe? É muito vazio. Vou pegar um exemplo recente, quando eu faço esse vídeo, temos o filme aí do Missão Impossível do Tom Cruise, que foi uma franquia que foi melhorando a cada filme. O último filme é aquela homenagem, né? Vamos terminar com a chave de ouro, e é como se fosse o extremo oposto esse livro aqui. Então, assim, decepção total. Eu já tenho decepção com vários finais do livro, e esse aqui conseguiu finalizar com chave de, digamos assim, framboesa de ouro. Então, em quinto lugar, eu vou trazer aqui para vocês Dexter em Cena. E o que me pega nesse livro é que tem muitas partes inúteis, ou que o autor parecia que estava enchendo linguiça. Uma coisa é você escrever para acrescentar algo na história, outra coisa é você escrever porque você quer adicionar mais páginas. Aqui tem uma parte muito interessante em que o Dexter está tentando entender a cabeça do serial killer principal desse livro. Então, uma coisa que ele costuma fazer para ajudar a Deb que sempre se mostra muito incompetente, aqui ele vai tentar dar uma ajuda, e aqui é interessante porque acho que é uma das melhores descrições ou
pensamentos que ele aprofunda até chegar na cabeça do assassino. Então isso aqui tudo é descrito no livro. Esse assassino aí que tá pegando mulheres que parecem a atriz que vai fazer a série. A atriz que eu falei antes aqui, o assassino tá indo atrás de pessoas parecidas porque o assassino é ficcionado pela atriz e stalkeia ela. Então todos os lugares ou todas as cidades que ela grava tem assassinato de mulheres loiras que se parecem com ela. E aqui o Dexter ele vai acabar ficando com essa atriz, que é a Jackie Forrest. Então ele vai começar a ficar apaixonado por ela. Essa coisa dele pular da cerca é uma coisa que ele se sente bem. Ele não gosta mais da Rita. Ele, na verdade, no livro ele nunca gostou. Então aqui vai ser uma oportunidade dele se livrar dessa toda a vida família. Só que assim, entra em muita contradição com o livro anterior. Quer dizer, com o quinto livro, que é Dexter Delicioso, porque no Dexter Delicioso ele quase abandona a vida de serial killer porque nasceu a filha dele, né? No caso da série, é o menino que é o Harrison. Aqui vai ser a filha. Aqui vai acabar contradizendo com o que o próprio autor construiu e não faz muito sentido. Eu acho que o mais interessante foi essa construção dele entrar na cabeça do assassino e também como ele mostra o quanto ele despreza a Rita. Ele vai dizer que a Rita só ficou bonita quando ela morre no livro. É isso mesmo. Vocês podem estar assim, nossa, que absurdo. Então contradiz a lore ali da Rita. Mas assim, contradiz o da série. Mas no livro, Dexter nunca pareceu se importar. Em outro livro, ele até casou com ela. Isso porque foi um acidente, e acho que acontece na série também, que a Esther acaba achando um anel ali nas coisas dele, um anel de uma pessoa que ele matou, se eu não estou enganado. A Rita acaba chorando lá, achando que o Dexter pediu ela em casamento, então por isso que ele entrou nessa, e ele usa só esse casamento de fachada. O vilão aqui é um boçal, que é o ator, né? O ator, ele é um pedo, e eu acho ele um totalmente boçal, assim. Ele tenta fingir que é o serial killer principal aqui da história. Achei, assim, totalmente sem sal esse cara. Esse cara é muito chato, chatão, porque ele fica em cima do Dexter, tentando imitar os trejeitos dele, porque esse cara é tão péssimo ator que ele não vai atuar, ele vai tentar imitar o Dexter. Então fica assim, muito chato. O Dexter quer fazer as coisas e o cara tá em cima lá, muito chatinho. Faz toda a parte que o Dexter tá com a Jack, o Dexter vai acabar sendo o guarda-costas dela, que é meio absurdo. O Dexter abandona a família e vai ser o guarda-costas da Jack aqui pra ela não ser atacada pelo serial killer. Então, assim, gente, é muito difícil, tá? Bastante difícil. Então, por isso que tá ficando em quinto lugar. Quarto lugar, Dexter Delicioso. E o contexto aqui, né, gente? Aquela cena do crime que teve canibalismo é porque a gente tem aqui, na verdade, uma seita, né, um grupo vampírico ali, né? Uma galera que gosta de imitar vampiro. O que eu acho mais interessante aqui é como o livro te engana no início, fazendo o Dexter parecer que vai abandonar a vida de serial killer, mas ele acaba tendo que voltar. E o passageiro sombrio dele tava tão desligado que ele não consegue perceber que tinha alguém seguindo ele. Na verdade, vai ser o Cold que vai perceber isso, porque o Cold só tem um passageiro sombrio, do Cold é muito mais forte essa coisa, essa tendência dele reconhecer outros assassinos. E quem tava atrás do Dexter ali stalkeando ele é o Brian. E o Brian vai acabar sendo um personagem essencial aqui no livro. E vai ser muito engraçado porque o Dexter tá prometendo a todos os livros a ensinar o código do Harry, ele não ensina nada. E aí quem vai acabar ensinando vai ser o Brian. Então o Brian vai ser um melhor professor do que ele. Então tem uma parte que o Dexter vai levar uns brinquedos ali pra casa pra agradar os filhos. E os filhos lá estão jogando Wii, né? A Esther e o Cold, na verdade não são filhos, né? São como se fossem filhos prestados, né? Porque tinha o marido da Rita que batia nela, que não vai se chamar Paul, porque aqui nunca é citado o nome dele. Mas o Brian vai acabar dando o videogame de presente para os filhos da Rita, e eles estão sempre se divertindo, e deixa entender que o Brian ensinou coisa do código contraditório ao código ali do Dexter, que é um código para fazer justiça, entre várias aspas, e o do Brian para fazer o mal. E essa parte aí vampírica eu acho um pouco abaixo do livro, mas o livro vai ter uma parte descritiva do Dexter sendo stealth, entrando numa boate, onde ele desconfia que tem essa galera lá. E nos livros sempre vai ter uma parte mais descritiva de lugares, assim, que é bastante interessante, do Dexter espionando, ou ele está stealth, e tem partes muito ruins no livro sobre isso, mas essa aqui consegue ser uma das melhores. O final é meio cinematográfico ao estilo do Dexter, ele está morto, mas ele consegue ser um pouquinho melhor, e o final é previsível ali com a ajuda que o Dexter vai ter no final. Bom, em terceiro lugar, querido devotado Dexter pra mim, bom, vai ter o Dr. Danko aí, vai estar fazendo umas vítimas muito loucas, todo mundo cortado em pedacinhos, e essa galera aí são os soldados de uma operação aí que foi feita em El Salvador, que o Doug estava envolvido. Então o Doug era um dos alvos, e uma galera também aí era alvo, como também o Chusky, que fazia parte dessa força especial, que vai acabar virando o namorado da Debbie, e vai ser um personagem recorrente aí até o quinto livro. É um livro que, se você se interessa sobre o mistério do assassino, ele tem suas motivações, mas o final é o que acaba sendo muito rápido resolvido na última página, igual a maioria dos livros. Então eu acho
tão interessante assim, que me pega um pouco. É um livro mais de ação, que no final vai ficando um pouco mais de suspense e terror. Acontece é que o Jeff, ele não sabe fazer um clímax numa cena, fica parecendo algo muito normal. Acontece uma cena do crime aqui, é como se fosse um dia no parque, então o meu problema é no desenvolvimento da narrativa. Então, como se fosse um episódio de ação, o bom dele aqui vai ser a dinâmica entre o Dexter e o Doakes, que como na segunda temporada acontece, os dois vão ter que unir forças aí contra o Dr. Danko. E o que que acontece? O Doakes acaba saindo aí de todas as histórias seguintes, praticamente quase desaparecendo. Ele vai voltar ali a ser problema pro Dexter no sexto livro e no quinto livro, só que aqui no segundo livro ele vai acabar sendo vítima ali no final do Dr. Danko, que vai arrancar alguns pedaços dele ali, então ele fica sem poder fazer muita coisa ali contra o Dexter, ele nem vai conseguir falar porque ele não vai ter língua, então Douglas vai acabar sendo esquecido no futuro aí dos livros seguintes, ele é esquecido, não é mais comentado, então em terceiro lugar, querido devotado Dexter. Bom, em segundo lugar, eu trago aí Duplo Dexter, que é gigante assim, no caso do universo de Dexter, né? Ele vai ser um dos maiores aí. E eu acho muito interessante porque esse assassino que vê o Dexter matando o palhaço, que se aproxima ali do palhaço de New Blood, lá que vai chamar Valentine, agora eu esqueci o nome dele lá na série de New Blood. Mas aqui, esse cara que viu o Dexter, ele é totalmente biruta da cabeça. Primeiramente, você acha um pouco da reação dele normal, ele quer que o Dexter seja preso, mas esse cara vai começar a imitar o Dexter, né? Por isso duplo Dexter. Então ele vai querer, assim, colocar o Dexter em alguma armadilha. Mas por que esse livro eu estou deixando em segundo lugar? Porque eu acho uma construção boa, acho que tem um suspense legal quando o Dexter vai invadir a casa desse cara e como que tem detalhes que vão fazer diferença no futuro ali do livro. Por exemplo, Dexter vai invadir a casa desse cara, tem um carro passando e esse carro não é um carro qualquer, ele tinha relação com o que estava acontecendo ali. Então, tem uma segunda cena que o Dexter vai na casa desse cara à noite, bem sinistro, ele tá stealth e você vai virando as páginas, você tá lendo ali, você quer saber o que vai acontecer. Então você fica bastante entretido com esse cara que é muito biruta das ideias e sempre tá fazendo alguma armadilha pro Dexter. O meu único problema com o livro é o final, que vira zorra total, assim. Eu até uso as mesmas palavras no vídeo completo deste livro. Parece que eu tô vendo o final de filme do Adam Sandler, uma coisa assim bizarra, de comédia, meio que não muito plausível, envolvendo tubarões, barcos e paraquedas. Não é paraquedas, mas é um negócio que o Dexter usa lá pra sair voando acima de um cruzeiro onde o assassino tava. Então, assim, quase um 007, assim, no final. Esse assassino também, que ele muda de nome, o nome dele nunca é o nome verdadeiro, e toda a investigação que o Dexter faz é pra ir atrás dele, né? Todo dia vai atrás do carro que parece com o cara que viu ele, e, claro, sempre vai ter a encheção de linguiça absurda, que tem uma parte descritiva que é um acampamento do Cold, que é uma coisa que aparece até na quarta temporada ali da série clássica. Só que assim, inútil. Tem um pouco de informação desse acampamento que faz a verdadeira diferença, mas fora isso, quando ele descreve os Glades de Miami, eu acho assim, pra quê, sabe? Não vai ter alguma coisa interessante, vai mudar na história. Os Glades não vai fazer mal ao Dexter durante a história, ele só tá contando porque ele quer ser seu guia de Miami aqui, então não acho interessante, não muda nada na história. E em primeiríssimo lugar, levando a medalha de ouro aí, Dexter, a mão esquerda de Deus, porque eu tô deixando em primeiro, apesar do final muito corrido e um pouco decepcionante, igual todos os livros, mas o que eu acho interessante nesse livro aqui é a criatividade do Jeff Lindsay. Parece que alguém chegou um anjo assim e falou: Você vai escrever a história desse serial killer de serial killers que guarda uma lâmina de sangue com a gota do assassino e usa como troféu. Foi seu pai quem te ensinou porque você teve um trauma quando você era criança. Então parece que esse cara, assim, teve um insight maluco. Queria muito saber se teve alguma inspiração fora essa história padrão, né, que a gente tem de serial killers aí da vida real. Foi muito interessante. Você tem a irmã dele que trabalha na narcóticos e quer ir para homicídios. Você tem a Tenente Laguerta aqui no livro, que é chata pra cacete. Interessante por ser chata, né? Você consegue ficar irritado por causa dela. O Açúcar, que aqui no livro vai ser muito diferente da série, que ele é um cara falso ali com Dexter. O Jeff Lindsay, assim, nessa, ele realmente foi o insight, assim. E sem falar do Aster Killer aqui, o Carniceiro de Miami. Pode ser um pouco decepcionante se você for ler esse livro e comparar muito com a série. Assim, não tem como, mas o que eu falo no vídeo que eu analiso sobre esse livro é que você deve ler sem pensar na série.
lê como se a série nunca tivesse existido e você vai ter uma boa experiência de leitura. E outra coisa interessante também, flashbacks. Eu acho que os flashbacks foram uma das melhores coisas ali também da série, porque a série vai começar a parar com os flashbacks nas primeiras temporadas e vai seguir até o fim com o Dexter vendo a visão ali do pai dele, né? Como se fosse a consciência. É uma coisa que eu não sou fã, que às vezes eles não sabem, parece que eles esquecem a própria lore do personagem, não sabe se essa aparição do pai dele é a consciência, né? Às vezes que a própria consciência do Dexter fala que ele é maluco porque ele vê o pai, então você não entende. Prefiro muito mais os flashbacks para a construção dele e na sétima temporada da série clássica eles trazem de volta o que acontecia na primeira e na segunda. Quem é fã de Dexter tem que ter o primeiro livro, o restante vou chegar agora nessa parte. Vamos lá, que é o veredito final, assim, dos livros. Qual que é o problema? Seus altos e baixos, vamos lá então. Cortando aí. Como eu falei um pouco aqui, você tem finais corridos. O Jeff Lindsay, eu acho que ele pensou que ele acertou um pouco ali no primeiro livro. Ele vai tentar trazer isso para os outros livros e dá certo. Na minha cabeça, assim, não dá certo deixar para as últimas páginas, ou literalmente a penúltima página, ou um penúltimo capítulo, para solucionar a história, sabe? Para terminar a história. Ele não consegue, ele constrói ali bem parte da história, mas no final ele corre. Assim, não faz sentido. Você tem que ir com calma. Então parece que ele não tem calma. Ele só quer encerrar e acabou. Agora eu vou encerrar a história, enfim. Isso acontece em todos os livros e Dexter está morto. É como se ele pegasse esse defeito que ele tem e multiplicasse vezes mil, assim. E uma coisa que não aparece no primeiro livro e aparece nos outros, é essa coisa do Dexter comer, fica comendo. Nossa, eu gostei daquele restaurante e tal. Que não adiciona em nada, assim. Tipo, se eu quisesse saber sobre culinária, eu ia comprar um livro de culinária ou restaurantes de Miami. E outra coisa, o negócio do trânsito é absolutamente chato demais. Assim, tudo bem você contar um pouco da característica do Dexter de gostar de um trânsito mais selvagem de Miami, onde o pessoal fecha o outro, não sei o que. Só deve ser maluco, né? Porque quem aí, sei lá, dirige ou é passageiro de algum motorista e vê a outra pessoa te fechando, você não fica bem, você fica nervoso. E o Dexter parece que ele ama a cidade ali selvagem de Miami, o trânsito selvagem. Ele gosta de ver confusões de trânsito e, cara, assim, não adiciona absolutamente nada, sabe? Tudo bem você falar isso em um livro, mas você vai falar em todos. Ah, não, que eu peguei a avenida não sei qual da vida. Mas assim, tem momentos que ele fala de algum ponto turístico de Miami que chega a ser interessante. Você pesquisa assim na internet, ah, quero saber onde que é isso. Mas quando chega a um nível de detalhe que ele mesmo tá com preguiça de escrever, você não sente interessado. É, peguei a Avenida 1 e fui pra 2, depois peguei a ponte, cara, eu não tô nem aí, mano. Só fala que você pegou a ponte e chegou. Ou viu um carro ali, achou interessante que, sei lá, o carro tava te perseguindo alguma coisa, mas assim, é muito chato isso. É, e sem falar também das partes que ele costuma encher linguiça, por exemplo, né, que você teve um pensamento A e B, né? E aí ele vai pegar isso e escrever a mesma coisa de formas diferentes. Existem textos que são pertinentes, e nesse aqui, no caso do livro, não vai adicionar muita coisa se você ficar repetindo a mesma coisa sempre. É, ou informações que você repete no mesmo livro em partes diferentes. Ah, no capítulo 5, 8 e 9 eu vou falar a mesma coisa. Então, qual que é a dica final para quem quer ler o livro ou colecionar os livros? Então, para você que é fã de Dexter, eu recomendaria o primeiro e o segundo livro e o duplo Dexter para você ter uma experiência aí um pouco sobre essa parte da literatura do Dexter, né? Fora do audiovisual. É, se você é muito fã mesmo, se você quer ter na sua prateleira os livros, aí sim você compra os oito. Mas fora isso, se você não deseja passar raiva com finais que não vão cumprir com suas expectativas, não vai ali te deixar 100% satisfeito, corre. Tem o primeiro livro, lê o segundo, lê esse sexto que eu falei, que é o duplo Dexter. E aí, se você quiser todos, quero na minha prateleira, quero saber todas as histórias, quero saber todos os vilões, compra todos os livros. Já uma informação aqui extra, eu vou fazer ranking, né? Eu vou fazer tier list aqui, vai ter tier list de todas as histórias de Dexter, dos livros e da série junto. Então vai ser um vídeo bem interessante. Eu tenho um review de todos os livros aqui, o que eu falo da sinopse inicial, falo spoilers, contando ali sobre a história e o veredito final. Esse aqui foi o veredito definitivo dos livros. Então é isso, pessoal. Vou deixar um playlist aqui dos livros e a playlist do Dexter. Algum vídeo aí também do Dexter. Mas eu vou ficando por aqui e até mais.